Trilhando a História. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. Uzipay. Porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira. Já pensou que toda vez que o Lucas vende um bolo, o Pedro vende farinha, a Luísa vende ovos, a Maria pode vender mais sabão e a Joana, confeiteira como o Lucas, pode acabar vendendo um bolo também. Muita coisa acontece quando o negócio acontece. Cipag. Se tem Cipag, tem negócio. Bom, a gente está no mais uma edição aqui do Bike História, reunindo vários ciclistas, um evento com vários apoiadores, nesse conjunto de professores de história, amantes das duas rodas, que está fazendo essa galera curtir essa aventura, seguindo os pontos históricos da nossa cidade, com uma atividade saudável. É um evento muito legal e tenho certeza que vocês, no próximo ano, vão querer participar. Nada melhor do que um domingão desse, reunir toda essa galera e vivenciar a história. Isso que é fundamental, uma maneira agradável, super divertido e aprendendo. Importante que tenha noção de que não é só o escombro que se encontra ao longo de nossa história. Tem vida, tem vivência, tem sangue, tem suor por trás disso tudo. E nós temos aqui o Bike História, uma simbologia dentro da nossa cidade, comemorando mais um ano de Bike História e hoje com mais de 400 pessoas participando aqui, um evento grandioso, nunca tínhamos feito um Bike História tão grande como esse. O Trilhando a História hoje vai levar vocês para conhecer patrimônio, cultura, história, identidade, os rastros dos pioneiros e a história do nosso estado. Mas não é apenas a história escrita, é a história narrada, a história oral, por testemunhas oculares de fatos da história de Rondônia. E esses personagens estão aqui com a gente. Então, por isso, vocês vão embarcar no Trilhando a História de hoje, ao lado dos destemidos pioneiros, os ferroviários, aqui com seu José Bispo, seu Paulo Ramos, seu Antônio Moisés e o seu Lorde Brau. Quer mais história do que isso? Acompanhado de um historiador e de um turismólogo? Agora, para todos vocês, literalmente, Trilhando a História. Bom, gente, estamos aqui para ter esse prazer de percorrer os trilhos da ferrovia até um trecho do antigo casarão. O pessoal chama de casarão dos ingleses, há muita dúvida em relação à história a esse casarão, mas é um casarão antigo que nós temos aqui de Santo Antônio. Seu Bispo, a cegonha era utilizada em que circunstância principalmente aqui na estrada de ferro Madeira Mamoré? Muito bem, a cegonha era para os trabalhadores da Madeira Mamoré tomar conta de 20 e 20 quilômetros, tinha uma turma com 9 homens e o feitor. Então, para limpar os trilhos, trocar os documentos estragados e capinar a linha. Então, eles tinham que dar conta desses 20 quilômetros, para que o trem não fosse descarrilhar. Então, tinha 26 cegonhas daqui a Guajará-Mirim. Eu vou interromper o seu bispo, porque esse homem, ele é uma história viva e ele sabe dos detalhes de cada trecho, muito bem calculado, não à toa. Juntamente com esses ferroviários está aqui o Lorde Brau, Paulo Ramos,
está aqui o Antônio Moisés, está aqui o José Calixto, turismólogo. O importante é que todo mundo agora vai trilhar a história. A gente vai seguir aqui um trecho muito bonito, até um pouco mais além do quilômetro 7, até o casarão. E a gente vai mostrar algumas imagens aéreas do casarão para vocês, já que hoje está proibido entrar lá, mas a gente vai mostrar sim, é possível mostrar um pouco também dessa história. Vamos lá, pessoal, vamos trilhar a história? Vamos embora então, vamos embora, partiu! Bom, a gente vai seguindo nesse passeio, passando entre paredões, rochas, árvores, vegetação primária, secundária, placa do quilômetro 7, uma ponte antiga de trilhos. É um visual lindo, maravilhoso. Só Deus sabe como chegará, mas não há nada, todos sabem como é. Bom, chegamos aqui um pouco além do quilômetro 7, em frente ao antigo casarão aqui em Santo Antônio. E o que é legal, que está sendo feito um trabalho de unir forças entre os ferroviários, a Associação dos Ferroviários, a Prefeitura do município de Porto Velho, o Governo do Estado de Rondônia, o IFAM, Ministério Público, DR, Fundo Cultural do município, Secretaria de Turismo do Estado, Secretaria de Turismo do município, Secretaria de Meio Ambiente do município de Porto Velho, alguns empresários, advogados têm contribuído, além também da Santo Antônio Energia, para a gente reativar esse trecho de passeio, por onde então a liturina e a cegonha poderá ir, que é o sonho dos ferroviários, até a Vila Candelária, onde é um centro gastronômico. A gente já via ali colocado alguns dormentes, e além desses dormentes, que fazem parte da estrutura dessas duas paralelas de aço e de ferro, temos ainda mais trilhos ali colocados, aguardando o momento exato em que os ferroviários, juntamente com parceiros e colaboradores, irão assentar mais uma vez, reconstituindo, reconstruindo a história da estrada de ferro Madeira-Mamoré, para que esta linha férrea não continue do jeito que se encontra, como está aqui, interrompida. Um ponto final. E é a partir desse ponto final que será o recomeço da história dos destemidos pioneiros. Esses são os heróis, os ferroviários, aqueles que são os guardiões da história da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E eles estão fazendo parte desse projeto em que muitas instituições se uniram para reconstruir esse trecho em Santo Antônio da Ferrovia. Seu Paulo Ramos, ferroviário, qual é o peso de cada dormente desse aqui, seu Paulo? Mais ou menos? Uns 50 quilos. 50 quilos. E normalmente um trilho daquele ali pesa mais ou menos quanto? Um trilho de aço aqui da ferrovia? 250 quilos. Então o seu Paulo tinha que ter muita força para trabalhar na estrada de ferro naquela época, né? É verdade. Lorde Brau, qual é o tempo de serviço que um ferroviário, que um operário levava para poder, por exemplo, fazer um trecho de 1 quilômetro, né, colocando os dormentes, colocando os trilhos, os cravos, o período, só para as pessoas terem uma ideia, já que a ferrovia tem 366 quilômetros, né, na sua história, 1 quilômetro levava quanto tempo para poder se construir ou se reconstituir? Rapaz, depende do trecho, por exemplo, ontem deu uma chuva, a gente trabalhou um meio período, tá? Mas se tiver enxuto, eu acho que um dia você senta uns 20 metros de linha, porque são pesados, entendeu? Depende do trecho que a gente está, a gente não pode falar, não vou fazer tantos metros, porque não é possível fazer. Entendi. Bom, é só para vocês terem uma ideia do empenho desses ferroviários, heróis que, junto com a história da ferrovia, resistem ao tempo. Que a história desses personagens, do seu Lorde Brau, do seu Paulo Ramos, possa inspirar cada um de nós. Porque a história, ela é isso. Ela é recheada de personagens que são protagonistas
e também anônimos. Desses 21 mil operários que vieram fazer parte da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A cada um deles resta um legado e a nossa homenagem, porque Porto Velho e muitas regiões por onde o traçado da ferrovia passava existem por conta da história desses destemidos pioneiros, dessa história de ferro e aço da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal na internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde. Um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. Novidade? Lançamento? O Rondon Cap traz pra você. Domingo tem a nova Chevrolet Montana no quarto prêmio. Uma super picape de R$112 mil pra você começar o mês de férias em grande estilo. E pra criançada se divertir tem TV de LED mais PlayStation 5 no terceiro, segundo e primeiro prêmios. E ainda 40 giros de R$500. Rondon Cap, só R$10. Ajude as rapazes e participe! E a dica de hoje para você é a Promove Brindes. Você vai conhecer agora como que essa empresa trabalha há mais de 30 anos aí atendendo clientes de todas as áreas dos brindes e personalizados. Vem com a gente! Aqui na Promove Brindes você encontra tudo o que precisa de banners, faixas, personalização de veículos, camisetas, adesivos, brindes, cartão de visitas, copos e muito mais. Faça seu orçamento agora mesmo via WhatsApp ou por telefone. Pensou em brindes ou personalizados? Pensou Promove Brindes. Grandes obras como essa estão em todo lugar na cidade. São mais de 230 milhões investidos em infraestrutura, moradia, iluminação e muito mais. É investimento recorde para melhorar a vida da Dona Fátima, aqui do bairro Coab, que agora tem uma praça na frente de casa. Maravilhoso, a gente vem caminhar, passear com os animaizinhos, com as crianças. Em toda a cidade tem uma grande obra para dar qualidade de vida para você ter orgulho de viver aqui. Prefeitura de Porto Velho. Quem já fez, agora vai fazer muito mais. Com mais trabalho, tem mais futuro, tem mais dignidade. Com mais trabalho, tem mais ajuda, tem mais garantias. Com mais trabalho, tem mais proteção, tem mais segurança. Com mais trabalho, tem mais mudança. Governo do Estado de Rondônia, fazendo sempre mais pelos rondonienses. Pode ir enfeitando o vestido e arrumando o chapéu. Prepare-se para a Flor do Maracujá. De 23 de junho a 2 de julho, a maior festa junina da região norte espera por vocês. Vamos fazer a festa. Governo do Estado de Rondônia.
Sejam bem-vindos ao antigo casarão de Santo Antônio. Talvez não seja a boa-vinda que todos esperam, até porque, infelizmente, essa edificação histórica e maravilhosa, que eu já gravei em outras oportunidades do Trilhando a História, se encontra abandonada. Mas há uma luz no fim do túnel. Tomamos conhecimento que há uma conversação do antigo proprietário do casarão, ou daquele que tem a concessão desse casarão, com a Santo Antônio Energia e com o governo do estado de Rondônia para reativar essa estrutura, reformar e assim torná-la um espaço turístico. No passado, esse casarão foi também o Yacht Clube de Porto Velho, na década de 70. E a gente precisa trazer à tona a história desse casarão, que ainda é uma história de muitas dúvidas. Chamam o casarão dos ingleses, chamam o casarão dos Collins, chama-se casarão do Nicolas Soares Dal, o rei da borracha. Enfim, há muitas dúvidas, inclusive na história, existem várias versões. Mas a dúvida que não existe de forma alguma: esse casarão precisa ser reformado. Ele precisa ser revitalizado para que você, cidadão, possa respirar a história, imaginar o passado, olhar para essa estrutura, imaginar festas, imaginar a locomotiva passando aqui, sentir o gosto do orgulho de ser de Rondônia. Porque nós temos muita história para contar. E uma delas é esta aqui, que merece ser contada de uma outra forma, de uma forma preservada, para que possa valorizar a essência dos destemidos pioneiros. Um porto, velho porto, recordações, escadas no barro, amarras nos galhos, pequenos sinões. A gente dá esses passos subindo essa escada do casarão em Santo Antônio e lembra um pouco da história desse lugar. É quase que abrir uma porta do tempo e resgatar uma história da época do ciclo da borracha, quando em Santo Antônio, uma região do Mato Grosso, uma região inclusive alfandegária, entre Amazonas e Mato Grosso, e existia aqui muitos armazéns de pelas de borracha, um comércio ativo na região de Santo Antônio, mas dominado principalmente pelo rei da borracha, Nicolas Soares Calhau Dal. E para tentar revelar a todos vocês um pouco da história deste casarão, da sua grandiosidade, a gente olha Santo Antônio no passado como uma região importante, mas que perde essa importância quando é concluída a estrada de ferro Madeira-Mamoré. A população passa a deixar a localidade de Santo Antônio e ir para Porto Velho, porque lá tinha iluminação, lá tinha energia elétrica, lá tinha fábrica de gelo, tinha clube, tinha cinema, tinha o Hospital da Candelária. Santo Antônio gradativamente vai perdendo a sua importância e ela vai sendo abandonada pela população local, porque todos vão à região de Porto Velho. Mas jamais podemos pensar sequer em deixar abandonado este lugar. Um lugar de grande importância e história para mim, para você, para todos que preservam e desejam preservar a história de Rondônia. Gigante é bem de amor, amar é tudo que sei, andar por estes caminhos. Seu Antônio Moisés é o condutor da Litorina, está aqui com o Lorde me acompanhando nessa visita ao casarão, que não pode ser visitada, é uma área restrita. E aqui nós temos um local movido de muita história. Abaixo dessa escada que leva ao casarão, existe uma entrada, não tão bem secreta, mas é uma entrada com uma escada que desce a um porão. Seu Moisés, antigamente aqui havia uma lenda que existia um túnel que ia até a beira do Rio Madeira, né? Concordo plenamente. A lenda é real mesmo, existia mesmo o túnel, até que no tempo que o rapaz
como que é, da Mercedes, a Mercedes-Benz, o rapaz da Mercedes-Benz comprou esse casarão, ele fechou e fez uma adega, um lugar de botar vinho aqui, porque era um lugar bem sombrio, bem escuro, mas isso é verdade. Olha, sem túnel, sem adega porque não tem mais vinho, mas ó, pelo cheiro e pelo odor, chega mais perto. É uma coisa que eu morro de medo, podem rir de mim. É um local cheio de morcego. Dá uma conferida porque eu não vou conferir não. Bom, nós mostramos para vocês o que é o porão desse casarão para tentar revelar a veracidade da informação ou da lenda que remete a um possível túnel que existia debaixo desse casarão ligando a margem do Rio Madeira. O seu Antônio Moisés e o seu Lorde Brau nos informaram sobre a existência dessa grade que faria a conexão de ar desse túnel que ia para a margem do Rio Madeira. Eles estão retirando a grade, que dá parte do túnel, e para provar a verdade, nosso outro cinegrafista, o Robertinho, está aqui, ó, numa parte desse túnel. E o Fabinho está aqui mais tranquilo, né, Fabinho? Longe dos morcegos. Gente, essas histórias pitorescas revelam a importância da historiografia cada vez mais se aprofundar na pesquisa da história de Rondônia. E fica o convite e o desafio para os historiadores de Rondônia a revelar toda a parte historiográfica desse casarão na região de Santo Antônio. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Uma homenagem a esses personagens, heróis destemidos pioneiros, pessoas que nós devemos nos inspirar. Aguardo todos vocês no próximo programa para trilhar mais uma aventura, para desvendar mais uma história. Eugênio Raimundo Ferreira Martins, nascido em Porto Velho em 26 de 4 de abril, evidentemente, de 1945. Sou filho de Aníbal Martins da Silva, ex-funcionário da Madeira Mamoré, foi um dos vultos, inclusive que cresceu muito a estrada de ferro, Madeira Mamoré. Ele foi chefe da almoxarifado geral da Madeira Mamoré, foi diretor do DA, foi uma série de fatores. E eu iniciei minha vida na Madeira Mamoré, evidentemente, né? Com 14 anos de idade, e com 17 eu fiz um concurso pela Rede Ferroviária Federal e minha carteira foi assinada em abril de 1963. E, em função disso, eu trabalhei na Madeira Mamoré um período de grande extensão na área de administração pública. Trabalhei, inclusive, no setor de contabilidade, foi onde eu iniciei, que naquela época até a contabilidade só existia uma mesmo, hoje existem várias, né? Era a contabilidade pública. Trabalhei, inclusive, com o finado Benedito Pio, uma das pessoas que hoje também eu não vejo o nome na história de Rondônia. Trabalhei com Benedito Pio, trabalhei com Alberto Penha de Menezes, parente inclusive do capitão Herron de Menezes. Trabalhei isso na área de administração dentro da própria contabilidade. Passei para Madeira Mamoré como chefe da turma financeira no setor de pessoal. Trabalhei por um período de 3 a 4 anos. Trabalhava inclusive na confecção das folhas de pagamento. Nós utilizarmos, inclusive eu gosto de deixar isso bem patenteado, porque naquela época, para fazer uma folha de pagamento, nós utilizávamos uma máquina Royal,
de 320 espaços. Para fazer tudo, inclusive nós fazemos as fichas financeiras, que eu conheço, eu tenho esse prazer de conhecer quase todos os funcionários da Madeira Mamoré, porque eu trabalhava exatamente manuseando o nome deles todo o tempo, durante um mês, em cima deles, porque eu conferia os direitos deles de extraordinário, os transportes que eram pagos, inclusive, verbas secundárias pela Rede Ferroviária Federal. E tive na Madeira Mamoré um período muito extenso. E depois, com isso, eu passei pelas divisões da Madeira Mamoré, conheci vultos incríveis aqui em Rondônia, pessoas que vieram para cá. Que eu digo, inclusive, hoje, eu devo a Rondônia, meus pais devem a Rondônia. Nós devemos mesmo porque eu já nasci no território do Guaporé em 45. Antes eu estudava no Colégio Dom Bosco, eu fui interno aqui no Colégio Dom Bosco. Eu estudei interno no Colégio Dom Bosco. E depois, quando eu saí do Colégio Dom Bosco, eu fui para o Carmelo da Dutra, estudava à noite. Com 13 anos de idade, eu estudava à noite. O professor Otino foi meu professor, várias pessoas antigas. Otino, vocês sabem que com essa história, você vai falar em nome de Otino Freitas, né? Otino faz parte da história de Rondônia, né? Um engenheiro e professor excelente, e muitos outros. Eu estudei junto com Chico Otero, que era filho daqui também. Estudei com Elvestre Johnson, filho inclusive do seu Norman Johnson, que a família Johnson é muito grande aqui. Então todos nós éramos filhos daqui. Tanto que não houve dificuldade pelo fato de eu estudar e fazer muitos cursos que eram pleiteados. Naquela época eram de graça. Eu fiz muitos cursos pelo BNH, Banco Nacional de Habitação. Hoje não existe mais. Eu fiz cursos, inclusive, como técnico de contabilidade. Eu fiz vários cursos na área de administração, entendeu? Na área pessoal. Então, eu não tive a dificuldade, até porque eu conhecia a legislação, eu conhecia todo o CLT, toda a consolidação das leis de trabalho. Então, eu tinha uma maneira fácil de trabalhar. E outra, que a nossa diversão mesmo era trabalho, em Madeira Mamoré. Quando a gente se deslocava mesmo a serviço, até Guajará-Mirim, a serviço, e para nós aquilo ali era uma férias, uma diversão incrível, era muito salutar, nos tornava muito felizes. Eu tive muitos amigos meus, que hoje ainda estão vivos, entendeu? Que eles também conversam comigo e eu relembro muito essas passagens de vida, porque, sem dúvida alguma, foi coisas que a gente sempre procurou cativar. E felizmente mesmo, procurem reviver essas pessoas, procurem ver as origens, procurem ver o final, procurem ver onde é que está o acervo pessoal da Madeira Mamoré e o acervo, inclusive, da própria locomoção, certo? Então, é necessário, porque as pessoas precisam se conscientizar de tudo isso. E espero que todos nós, que somos daqui, e as pessoas que aqui vieram para somar com a gente, sempre fiquem como nossos irmãos, porque precisamos de todo mundo para desenvolver esse grande estado que eu tanto amo. Eu sou Eugênio Martins e um destemido pioneiro. Bom, a gente está mais uma edição aqui do Bike História, reunindo vários ciclistas, um evento com vários apoiadores, nesse conjunto de professores de história, amantes das duas rodas, que está fazendo essa galera curtir essa aventura, seguindo os pontos históricos da nossa cidade, com uma atividade saudável. É um evento muito legal e tenho certeza que vocês, no próximo ano, vão querer participar. Nada melhor do que um domingão desse, reunir toda essa galera e vivenciar a história. Isso que é fundamental, uma maneira agradável, super divertido e aprendendo. Importante que tenha noção de que não é só o escombro que se encontra ao longo de nossa história. Tem vida, tem vivência, tem sangue, tem suor por trás disso tudo. E nós temos aqui o Bike História
uma simbologia dentro da nossa cidade, comemorando mais um ano de Bike História e hoje com mais de 400 pessoas participando aqui, um evento grandioso, nunca tínhamos feito um Bike História tão grande como esse. Já pensou que toda vez que o Lucas vende um bolo, o Pedro vende farinha, a Luísa vende ovos, a Maria pode vender mais sabão e a Joana, confeiteira como o Lucas, pode acabar vendendo um bolo também. Muita coisa acontece quando o negócio acontece. Se pague, se pague, tem negócio. Brilhando a história. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. Uzipay. Porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira.